amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né, o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 52. Dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria, desde a antiguidade, faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos, qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece nos círculos das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades.
Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Graças a Deus. Agradecidos ao concurso de Catuíte e de toda a espiritualidade de luz que sustenta a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus, para te agradecer a oportunidade de estarmos iniciando mais uma reunião de fluidoterapia. Te agradecendo por tudo que nos será ofertado nesta noite. As vibrações, o estudo do Evangelho, os fluidos que nos chegarão também, porque para a emissão dos fluidos não importa a distância, e nem importa a nossa presença física lá na casa física do Centro Espírita Miguel. Aonde estivermos e o nosso pensamento conectado à luz, conectado a Ti, ao nosso Pai e aos trabalhadores amigos desta nossa casa, com certeza efetivaremos todo o trabalho que precisa. Efetivaremos todos os cuidados nos nomes que estão relacionados nas nossas listas de trabalho e também para aqueles nomes que neste momento estão em nossa mente. Todos serão atendidos. Te pedimos, por favor, Mestre querido, que por favor leve agradecimento até Deus nosso Pai, por tudo que desde já estamos recebendo e sempre Ele nos proporciona grandes oportunidades, muitas vezes nem percebidas, mas sempre Ele está conosco. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a Tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Olá, boa noite, companheiros queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Marcília, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje vamos tratar do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 1 a 3, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E esse capítulo trata de um diálogo que Jesus teve com Pôncio Pilatos. Então eu trouxe um videozinho bem pequenininho para a gente relembrar esse diálogo. Vamos assistir? Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Bem, então, só para a gente se situar, né? Eu trouxe aqui a figura do Templo de Jerusalém. E ao lado a gente pode observar aí como se fosse um anexo a Torre Antônia. Foi construída pelo rei Herodes, né? Porque foi nessa Torre Antônia que ocorreu essa conversa de Pilatos com Jesus. Porque Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, à noite, né? Foi levado para a casa de Caifás, onde teve aquele julgamento arranjado, né? E depois ele foi levado à presença de Pilatos, lá no pretório. O pretório é a residência do governador. E Pôncio Pilatos era o governador da Judéia naquela época. Então, essa conversa de Jesus com Pilatos ocorreu aí nessa Torre Antônia. Na verdade, houve um primeiro momento em que Pilatos inquiriu Jesus, fez uma série de perguntas a ele e não conseguiu verificar, achar crime algum naquele homem. Então, informou isso aos sacerdotes. E aí foi aquela confusão, né? Porque os sacerdotes queriam que Pilatos desse a pena de morte a Jesus. E aí, quando Pilatos percebeu que Jesus era galileu, muito espertamente, para se livrar do problema, ele manda Jesus lá para Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia. Então, Jesus é enviado a Herodes. Chegando lá, Herodes também faz um monte de pergunta para ele, não verifica crime algum, Jesus fica calado. Herodes também esperava que Jesus fizesse uns milagres para ele poder ver. Jesus permaneceu calado. Herodes mandou ele de volta para Pilatos. E aí, chegando lá no pretório, né, na Torre Antônia, Pilatos se defronta com Jesus e ocorre essa conversa que a gente viu no videozinho aí, né? Então, Pilatos insiste na pergunta: tu és rei? A gente pode ver isso, né? E Jesus responde a ele, né? Tu és rei? Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. E aí Pilatos não entende nada do que Jesus fala e pergunta de novo: então, portanto, és rei? E Jesus continua: tu o dizes, né? Tu o dizes que eu sou rei. Pilatos não estava entendendo, ele estava buscando referências humanas, referências materiais para poder dar um título a Jesus. Ele não tinha nem noção do que se tratava, né? Diante de quem ele estava. E aí, trazendo o evangelho para perto da gente, né? Que é assim que a gente, né? Que é bom fazer quando a gente estuda. Será que ainda existem pessoas que enxergam Jesus somente com os olhos materiais? Que veem nele um cara que veio aqui e falou umas coisas bonitas, que foi um revolucionário? Ainda existem, né? Será que como é que nós vemos Jesus?
como é que nós enxergamos Jesus. A gente enxerga Jesus pertinho da gente ou assim muito longe, quase inalcançável? É para a gente se questionar, né? Enxergamos Jesus como nosso amigo? Enxergamos Jesus realmente como nosso modelo e guia? Ou tudo o que ele fez, todo o exemplo que ele deixou para a gente, está muito distante para eu executar, para eu copiar, repetir? É interessante meditarmos sobre isso. Pilatos, ele oscilava entre a consciência dele e os apelos dos judeus. Ele ficou famoso na história da humanidade pela falta de coragem que ele teve de tomar uma decisão justa com relação a um condenado que ele sabia que era inocente. Essa expressão lavar as mãos, né, deu-se devido a esse episódio. 2000 anos se passaram e hoje ainda encontramos alguns Pilatos modernos, né, que lavam as mãos na hora de tomar algumas decisões. O mundo está cheio deles, né? Mas e nós? Trazendo de novo o Evangelho para perto da gente. Temos buscado tomar as decisões que nos cabem com segurança, com justiça, com coragem, com firmeza? Já passamos por situações em que ficamos em cima do muro? Tivemos momentos e problemáticas em que as nossas escolhas foram mais para agradar aos homens, aos apelos do mundo, do que a Deus? A quem nós queremos agradar? A Deus ou ao mundo? De acordo com os conselhos de nossa querida Joana de Ângeles, no livro Repositório de Sabedoria, Psicografia de Divaldo, ela diz assim: antes de nos decidirmos por ficarmos bem com todos, pensemos primeiramente em ficar bem com a nossa própria consciência e com Deus. Porque somente nós responderemos pela parte que nos cabe. Certamente Pilatos, né, tinha o poder dessa decisão, mas ele preferiu lavar as mãos. E por isso esse espírito certamente amargou durante muito tempo essa decisão. Que possamos nós não nos comprometer, né, diante da providência divina. Quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, o que Jesus responde? Meu reino não é deste mundo. Mas de que reino Jesus estava falando? E de que mundo? Kardec, aqui no capítulo 2, ele começa falando: por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. Ou seja, a vida espiritual, o mundo espiritual, a vida que nos aguarda após a morte do nosso corpo físico. E Kardec continua:
E essa vida futura deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Veja bem, principais preocupações. Porque preocupações todos nós já as temos, né? Muitas. Temos preocupações financeiras, profissionais, sentimentais, familiares, psíquicas, sentimentais, sociais, né? Com a miséria, com as guerras, com a violência. Mas aí, trazendo o Evangelho para perto da gente de novo, quais são, no momento, as minhas principais preocupações? Estaria minha vida futura entre as minhas principais preocupações? Ou será que as minhas preocupações materiais estão ocupando 100% da minha mente? Kardec continua. Todos os ensinamentos do Cristo estão relacionados a esse grande princípio. Qual princípio? A vida espiritual. Sem a vida futura, sem essa vida espiritual, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral, né, de seus ensinamentos, não teriam razão de ser. Para que eu preciso me esforçar tanto a aprender a perdoar se não existe a vida espiritual? Para que eu vou me esforçar tanto para amar ao próximo, respeitar ao próximo, para amar meus inimigos, para me melhorar um pouco mais a cada dia? Não é verdade? Jesus não tinha como falar para Pilatos da existência da vida espiritual, do mundo espiritual, da imortalidade da alma. Então, como diz Kardec aqui, Jesus veio mais tarde revelar um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. Olha que bonito. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é seu reino, onde não há violência, não há injustiças, não é? Num outro momento, quando Pilatos pergunta novamente a Jesus se ele era rei, que Jesus responde, né? Você que está dizendo, tu o dizes. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Mas qual foi a verdade que o Cristo veio trazer? E hoje, eu já reconheço essa verdade trazida pelo Mestre Jesus há 2000 anos atrás? O que significa essa verdade para mim? Kardec continua. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma certeza, né? Até porque os próprios espíritos vieram nos trazer essa realidade espiritual do que acontece e não acontece no plano espiritual. E essa revelação chegou até nós quando a humanidade estava mais madura. E aí, a doutrina espírita nos trouxe toda uma realidade espiritual, né? Da pluralidade dos mundos habitados, né? Dizendo que há vida em todos os planetas do universo, da pluralidade das existências,
falando para nós da misericórdia divina através das reencarnações, né, das várias oportunidades que temos de nos melhorar, de consertar aquilo que fizemos, de refazer, né, o que ficou por fazer, trazendo a imortalidade da alma, trazendo a comunicabilidade com o plano espiritual. E os autores da doutrina espírita são os espíritos, né? A doutrina espírita, ela nos explica que Jesus é um espírito puro e é o governador do planeta. E ele veio pessoalmente, em missão, nos trazer o Evangelho, nos trazer o Verbo divino. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, né, onde Kardec pergunta quem é o espírito mais perfeito, mais puro, e os espíritos respondem que é Jesus, nosso modelo e guia. Ali também está escrito que Jesus estava animado pelo Espírito Divino. Ele foi o mensageiro de Deus em nos trazer o Evangelho. Ele veio nos trazer esse roteiro, esse caminho para a felicidade. E falando em verdade, né, trouxemos aqui um trecho do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos trouxe o caminho para alcançarmos o reino dos céus, né? E esse reino dos céus está dentro de cada um de nós. E como diz Emmanuel no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que ainda temos imensas distâncias a vencer nesse caminho para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral. Mas que, a exemplo do Cristo, no trabalho fiel de aprendizes do Evangelho que somos, poderemos, através da adoração e do trabalho, da oração e do esforço próprio, alcançarmos esse reino dentro de cada um de nós. Fiquemos em paz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ao término de nossa reunião, estamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos a Ti, Mestre Jesus,
agradecidos que estamos pelas oportunidades que nos foram proporcionadas nesta noite. Em primeiro lugar, pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado, por todos os fluidos que também recebemos, fluidos esses que nos trazem a cura, que nos trazem a melhora do nosso campo vibracional. Agradecidos também por toda essa pontuação, vamos refletindo sobre tudo o que estudamos, vamos repensando a nossa caminhada para que empreguemos atitudes e pensamentos de forma melhor. Te pedimos também, Mestre Jesus, que por favor leve o nosso agradecimento até Deus nosso Pai, tanto que Ele nos proporciona, e muitas das vezes nem percebemos, mas aqui, nesse instante, mais leves e mais tranquilos, estamos a agradecer por tudo que não sabemos nem mensurar. E assim, Mestre querido, que as tuas vibrações de luz e de paz permaneçam conosco hoje e sempre, como sempre sabemos que elas estão. Estamos ainda na luta, envidando esforços para estarmos vibrando na tua face. Obrigado por tudo. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.